Bom dia, gente. A minha equipe é constituída por 4 integrantes: Fernanda Ludmila, eu, Flávio Rufino, Raíssa Samara e Jennifer Maiara. E juntos a gente vai explicar sobre personalidade e comportamento. Fazendo uma introduçãozinha, a gente tem como objetivo desse trabalho explicar a diferença entre personalidade e comportamento, a influência de cada um dentro da organização e o MBTI, que é uma ferramenta utilizada para definir características e preferências pessoais. Pode passar. E personalidade é um conjunto de qualidades que define o indivíduo, que tanto envolve características extrínsecas e intrínsecas. Extrínsecas é o que está fora, externo a ela, e intrínsecas são características de dentro, próprio da pessoa. E fazendo uma citação de Wagner e Hollenbeck, ele diz que não é possível que as diferenças individuais desapareçam. Aquelas empresas que buscam sobreviver devem tentar capitalizar as diferenças, de modo a aumentar sua competitividade. Para tanto, é necessária uma análise precisa dos requisitos do cargo e das diferenças individuais. Ou seja, em vez de ter conflitos dentro da organização, eles pegam essas diferenças e tentam somar na produtividade, ou seja, no resultado final, tendo uma competitividade entre eles mesmos. Agora, Fernanda vai explicar. Falando um pouco sobre traços de personalidade, os autores Hilgard e Erickson, eles dizem que cada indivíduo é único, que é indispensável encontrar alguma forma de compreender as características duradouras de um comportamento de um indivíduo. A maneira individual de ser decorre naturalmente do desenvolvimento da sua história, dos seus objetivos e dos seus problemas enfrentados. Há alguns traços de personalidade mais relevantes e impactantes no comportamento organizacional em uma organização, que são elas: a autoavaliação básica, que refere-se ao quanto o indivíduo gosta de si mesmo e se acha capaz de fazer as coisas. O maquiavelismo, que é os indivíduos que possuem uma distância emocional. Eles fazem tudo por benefício próprio e levam em consideração que os fins justificam os meios. Temos também o narcisismo, que é o indivíduo que admira a si mesmo exageradamente e nutre uma paixão excessiva por ele próprio. Temos a personalidade, temos o automonitoramento, que são pessoas capazes de se adaptarem a fatores externos. Temos também a aversão ao risco, que são pessoas capazes de... são pessoas dispostas a correrem riscos. E temos também a personalidade tipo A, que são pessoas extremamente competitivas, agressivas e possuem a habilidade de fazerem várias coisas ao mesmo tempo. E por último temos a personalidade proativa, que são indivíduos que criam mudanças positivas e não temem obstáculos por causa de sua iniciativa e perseverança. Alguns pesquisadores, eles acreditam que os traços de personalidade podem ajudar bastante na seleção de colaboradores e na forma como ele vai interagir com as demais pessoas no trabalho. Para isso, durante todo esse estudo, foi desenvolvido o indicador de tipos de personalidade Myers-Briggs, que é um teste de personalidade que as pessoas respondem e com isso vem a resposta de como as pessoas reagem e se sentem em determinadas situações. A partir com esse teste feito, as pessoas eram classificadas como extrovertidos ou introvertidos, que os extrovertidos são pessoas que obtêm sua energia a partir da ação. Elas agem primeiro para depois pensar e são muito sociáveis. Já os introvertidos, eles obtêm sua energia a partir da associação da ideia. Eles pensam muito antes de agir e são pouco sociáveis. Também eram classificadas como sensoriais ou intuitivas. Pessoas sensoriais são totalmente pragmáticas e gostam muito de rotina. E pessoas intuitivas, elas são criativas e possuem uma visão muito ampla sobre as situações. Também temos as racionais ou emocionais, que as racionais são pessoas que decidem muito com base em lógica e lidam muito bem com problemas. E os emocionais decidem a partir de seus valores morais e de seus sentimentos. Já os perceptivos ou julgadores, os perceptivos são flexíveis e espontâneos e são muito inseguros para tomar decisões. Enquanto os julgadores, eles se agradam de possuir controle e ter um mundo bem estruturado. Com esses estudos de tipos de personalidade, da teoria de traços de personalidade, surgiu o modelo Big Five de personalidade.
que é uma tendência de se comportar ao longo da vida. Aquela pessoa que ela vai se comportar ao longo da vida em várias situações desse jeito que o modelo Big Five oferece, né? Ele mostra. O modelo ele é composto por 5 personalidades, que são a extroversão, que é concentrado na sociabilidade e de onde os indivíduos obtêm sua energia. Temos também a amabilidade, que é a ideia de confiança, de honestidade e de conformidade. Temos também a conscienciosidade, que é os indivíduos tendem a ser organizados e perseverantes. Temos também a estabilidade emocional, onde os indivíduos são calmos e autoconfiantes. E também temos a abertura para a experiência, são aqueles indivíduos que estão abertos para novas ideias e atividades. Esse modelo Big Five ele ajuda a prever possíveis comportamentos no ambiente de trabalho. Ele funciona assim, no modelo, cada personalidade tem uma pontuação alta ou baixa, que indica como os indivíduos vão reagir e interagir entre si. Dependendo do grau, pode afetar diretamente os relacionamentos, principalmente no ambiente de trabalho. Pronto, a tipologia RIASEC, a qual temos realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. A teoria da adequação das personalidades ao trabalho. Essa teoria ela identifica os 6 tipos de personalidades que propõem adequação entre o tipo de personalidade e ambiente ocupacional e determina tanto a satisfação como o nível de rotatividade no trabalho. E esses são os 6 tipos identificados. Temos a realista, a qual ela é pouco sociável e carente de habilidade interpessoal. Eles preferem mais atividades fiscais que exigem de habilidade, força e coordenação. Exemplo, mecânico e operador de máquina. Temos o investigativo, que são indivíduos que optam por racionalidade, organização e entendimento, descrito como analítico, prudente e dispõe de habilidade matemáticas, porém introvertido e metódico e racionais. Exemplos, biólogo, economista, matemático. Temos o artístico, que são indivíduos que preferem atividades não sistematizadas e são extremamente criativos, práticos e originais. Logo, valoriza-se a estética e a liberdade. Exemplo, pintor, músico e escritor. Temos também o social, que são indivíduos que preferem atividades econômicas, atividades como qual desenvolvimento com auxílio de outras pessoas. São descritos como convincentes e prestativos. Temos, por exemplo, o assistente social, professor, psicólogo, clínico. E temos também o convencional. Temos também o convencional, indivíduos com preferência por atividades extremas, normatização e ordenadas, sendo descritas como, na maioria das vezes, conformistas e conservador. Temos o empreendedor, que são indivíduos que dispõem da habilidade de influenciar o outro a alcance de poder. Eles preferem mais atividades verbais, são descritos como manipuladores e otimistas. Exemplos, advogados, relações públicas e corretores de imóveis. Pode passar. A teoria da adequação da pessoa-organização fala que, segundo Roland, cada modelo de ambiente atrai a pessoa cujo tipo dominante seja similar ao tipo associado ao ambiente. Logo, um ambiente realista atrai pessoas realistas. As pessoas se sentem atraídas por aquelas tarefas ou situações que gratificam suas necessidades pessoais e lhe proporcionam satisfação. De acordo com essa teoria, mostra que cada pessoa é atraída a determinado ambiente que é de acordo com a sua personalidade. Como deu exemplo, pessoas realistas preferem ambientes que sejam mais realistas, a qual elas se tornariam mais dominantes naquela e teriam mais êxito profissional. Pode passar. Comportamento. Comportamento é um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo, animal, órgão ou instituição perante o meio em que está inserido. O ponto de vista psicológico
fala que o comportamento é definido como um conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias. Bom, eu vou falar um pouco sobre comportamento organizacional, que nada mais é do que o estudo dos hábitos e das atitudes praticadas pelos colaboradores dentro da empresa. Bem, segundo Robbins, define-se como um campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupos e estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de aplicar esse conhecimento em prol do aprimoramento da eficácia de uma organização. Pode passar. Esse estudo ele tem como foco entender, conhecer e desenvolver as pessoas, os grupos e a organização como um todo, para poder assim propor soluções para os diversos tipos de problemas que aparecem dentro da empresa. Esse estudo ele pode ser em 3 níveis. O nível individual, que ele vai analisar o perfil do colaborador, seu rendimento, a sua forma de trabalhar, a sua personalidade, para assim entender o que o motiva e suas habilidades e competências em potencial. O nível grupal, ele vai analisar os nichos e os departamentos da empresa, entendendo como os grupos se formam e a eficácia para a interligação das pessoas. E o nível organizacional, que nada mais é que a estrutura da empresa, sua política e sua cultura organizacional. Então, a importância do comportamento organizacional, quando a gente dá a devida importância ao comportamento organizacional, a gente vai ter um ambiente harmônico com pessoas motivadas, com trabalhos interligados, né? Entendendo aí como funciona cada estrutura, para que, por exemplo, o líder ele possa prever, evitar um problema que surja individual ou em grupo, ou então mesmo propor estratégias de motivação e de melhorias para que assim consiga alcançar as metas e os objetivos. Pontuando aqui algumas coisas, temos a gestão de pessoas na organização, a melhoria das relações interpessoais, temos um gestor mais bem preparado para lidar com a individualidade, temos a análise da dinâmica de relacionamentos, o desenvolvimento da inteligência emocional no ambiente de trabalho, as relações intergrupais, uma comunicação mais facilitada e uma visão mais abrangente sobre o capital humano, além de trabalhar a resiliência. Em considerações finais, temos que esse trabalho ele nos permitiu entender a importância desses 2 conceitos na organização, personalidade e comportamento. Além disso, nos possibilitou compreender o quanto é importante dar atenção às formas de avaliação de personalidade e na adequação de pessoas a cargos e funções dentro das organizações, principalmente por sermos futuros gestores. Sobre o nosso correlatório conclusivo, a gente elencou aqui os pontos positivos e negativos sobre a nossa entrevista. A gente não colocou as perguntas e respostas porque eram muito grandes, não ia caber aqui, ia ficar muito longo. E a gente pode perceber o quê? O primeiro ponto foi que a empresa mostrou-se consciente sobre a influência individual de cada colaborador na atuação da mesma. Outro ponto foi que na entrevista realizada é possível observar a diferença entre a visão de personalidade e comportamento entre a colaboradora e o gestor. A colaboradora possui uma visão em relação à convivência com os demais colaboradores. Já o gestor vê a influência sobre a produtividade, que é mais o que as organizações veem, que é o foco no trabalho, nos resultados. E por último, a gente elencou que o gestor demonstrou total conhecimento e preocupação com sua equipe. O mesmo age na resolução de conflitos de maneira eficaz e consegue perceber e trabalhar a individualidade de cada colaborador. Além disso, a gente destacou um ponto negativo, que a empresa consiste na falta de um profissional, como um psicólogo, para ajudar na escolha e seleção de pessoas aptas em relação à sua personalidade e função a fim que será exercida.